Irmãos, vamos abrir em João, capítulo 17. Irmãos, vamos abrir em João, capítulo 17. E realmente a gente sente a presença do Espírito Santo. Realmente o Espírito Santo tem trabalhado nessa congregação. E uma característica muito importante, realmente, de uma congregação que tem a presença do Senhor é a congregação que tem um coração disposto a ser ensinado, um coração ensinável. E isso é muito importante, porque em meio a tudo isso que a gente está vendo na igreja, não só na igreja brasileira, mas em todo o mundo, realmente a gente tem percebido que não há discipulado, não há unidade. E hoje é dia de eleição e muitos ministérios estão se unindo para eleger alguém. Estão perdendo o foco do evangelho genuíno, que é a salvação, que é a vida eterna, e estão dedicando as suas vidas, levantando bandeiras por um candidato. Será se esse é o propósito da igreja? Será se esse é o propósito de nós cristãos? Então nós precisamos refletir como que estamos vivenciando nossa vida cristã. E nós estamos vendo realmente que estamos vivendo em meio à apostasia. Realmente essa profecia do Senhor em relação à apostasia, ela está se cumprindo realmente. A gente está vendo realmente a igreja moderna se desviando da fé. A maior necessidade hoje da igreja é buscarmos uma conversão verdadeira e genuína. Buscarmos um novo nascimento. Mas o que a igreja moderna está fazendo? Não está pregando o verdadeiro evangelho. A igreja está preocupada com números, com a adesão de pessoas. E as pessoas do mundo estão entrando dentro da igreja e a igreja está inchada, infelizmente. A gente vê ministérios cheios, lotados, igrejas com 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. Mas será se ali verdadeiramente as pessoas se converteram ou se elas estão ali com a motivação errada? Então eu glorifico ao Senhor porque o Senhor nos trouxe aqui. E nós estamos aqui reunidos com esse propósito mesmo de buscar o verdadeiro evangelho. Com o coração disposto ao arrependimento, e todos os cultos a gente busca esse arrependimento. Estamos em obras e precisamos dia após dia nos converter mais e mais ao Senhor, nos aproximar mais ao Senhor. Então, o Senhor ele me trouxe uma palavra a respeito de relacionamento, de unidade, mais ou menos 4 semanas atrás. Obrigado, pastor. O pastor me trouxe essa incumbência de trazer a palavra e ele falou a respeito do que seria pregado. João 17, eu creio que os irmãos já abriram. Daqui a pouco a gente vai estar meditando. E se a gente reparar, se a gente vai ler, a gente vai perceber realmente que João 17 fala da unidade da igreja. E o Senhor ele foi falando comigo durante esses dias a respeito da unidade. E primeiramente ele foi trabalhando comigo
me trazendo aquilo que eu estou fazendo de errado a respeito da unidade, em relação não só à igreja, mas em relação aos meus filhos, minha esposa, porque a unidade ela começa dentro do nosso lar. Então o Senhor ele foi falando comigo a respeito disso, e a gente precisa ser moldado e mudado, transformado, para que a gente possa cada vez mais viver essa unidade, não só dentro da igreja, mas na nossa casa. Então, mas foi passando os dias e houve a vigília, e o Senhor me trouxe uma palavra a respeito também do discipulado. E então eu fiquei, Senhor, o que eu vou pregar? Eu preciso pregar a respeito de João 17, que fala de unidade. Então o Senhor falou, João 17 fala da unidade, mas para que haja unidade é preciso haver esse discipulado. Então o Senhor ele acrescentou essa palavra, e o tema dessa palavra é discipulado e relacionamento para a unidade em Cristo. Vamos ler João 17 agora, irmãos. Vamos ficar de pé para a gente estar lendo. Amém? Glória a Deus. Crianças. Jesus falou assim: e levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus. Tu nos deste e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste. Eles a receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. Nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guarda-vos em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não sou do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não sou do mundo, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim,
para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Oh, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque aqui o Senhor estava orando, Senhor, não somente pelos discípulos ali, mas o Senhor estava intercedendo pela tua igreja. O Senhor já estava vendo, Senhor, essa igreja reunida aqui na tua presença, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua graça, Senhor. Oh, Senhor, glórias ao teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Vamos orar por essa palavra. Senhor Deus, nos colocamos na tua presença nessa hora, Pai. Senhor, eu de mim, Senhor, nada tenho a falar, Senhor, mas o teu Espírito Santo pode me usar. Apesar, Senhor, das minhas fraquezas, Senhor, das minhas debilidades, Senhor. Oh, Deus, da minha falta de oratória, Senhor, mas o Senhor pode me usar, porque o Senhor chama as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, Senhor. Oh, Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa, Senhor, para o louvor do teu santo nome, Pai. Senhor, traga a tua palavra, Senhor, para a tua igreja nessa hora, Senhor. Porque precisamos ser alimentados pela tua palavra, pois nem só de pão viverá o homem, Senhor, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, Pai. Fala conosco, Espírito Santo. Abra, Senhor, o nosso coração, Senhor. Ó, Espírito Santo, fala individualmente com cada um aqui, Senhor, com as crianças, Senhor, com cada um de nós, porque precisamos de correção, Pai. E queremos ter esse coração disposto, Senhor, a sermos corrigidos, exortados pela tua palavra, Pai. Pela tua palavra, Senhor. Gera em nós, Pai, mais unidade, Senhor. Gera em nós, Pai, um relacionamento sincero, Senhor. Um relacionamento, Pai, em cada um dos irmãos aqui, Senhor. Frutífero, Senhor. Ah, Senhor, relacionamentos saudáveis na tua igreja. Esse é o teu propósito, Senhor. Nos fazer um contigo, uns com os outros em unidade, mas um contigo como igreja do Senhor, Pai. Esse é o teu propósito, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Irmãos, em Gênesis 1:26, houve uma reunião nos céus. Pai, o Filho e o Espírito Santo se reuniram. E o Senhor falou assim, Gênesis 1:26. Se vocês quiserem abrir, pode abrir, mas também, se não quiserem, fica à vontade. O Senhor falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então ali, o Senhor, ele já vivia em unidade ali. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nesse momento, o Senhor, eles determinaram ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que o homem faria parte também dessa unidade perfeita, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o homem foi criado, corpo, alma e espírito. O nosso corpo serve para a gente ter relacionamentos saudáveis na igreja. A nossa alma, as emoções, relacionamentos saudáveis. Através das nossas emoções somos alimentados, e é tão bom quando a gente se reúne aqui. Dessa forma somos alimentados também. Relacionamento saudável.
Mas ali em Gênesis 3:8 fala que o Senhor ele vinha na terra e na viração do dia ele tinha relacionamento com o homem, Adão e Eva. E era um relacionamento lindo, mas no momento em que o homem e a mulher pecaram, a palavra de Deus fala em Gênesis 3:8 que eles se esconderam de trás das árvores. Eles se esconderam da presença do Senhor. E aí o pecado faz essa separação. Isaías 59 fala que o Senhor não está de mãos encolhidas para que não possa abençoar, mas Ele está com as mãos estendidas para abençoar. No versículo 2 fala que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Então o pecado faz com que a gente fique separado de Deus. Então houve essa separação ali, Adão e Eva eles foram expulsos do jardim do Éden e houve essa separação entre o homem e Deus. Mas Gênesis 3:15 fala a respeito da descendência do homem que esmagaria a serpente. Ali está falando a respeito do Senhor Jesus que viria. E realmente ali, na cruz do Calvário, o Senhor restabeleceu novamente a comunhão entre os homens e Deus. E Ele se fez mediador entre nós e Deus. E hoje nós temos livre acesso ao trono da graça. Podemos entrar como nós fizemos aqui, ajoelhados, pedindo perdão pelos nossos pecados, e realmente essa unidade ela foi restabelecida através do Senhor Jesus. Então hoje nós podemos ter comunhão, não somente entre nós irmãos, mas nós podemos ter comunhão com o Pai, através de Cristo Jesus, e com a intercessão do Espírito Santo. Então nós hoje, como igreja, somos participantes da família de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo, a igreja. E inclusive a gente fez até um vídeo, eu creio que os irmãos viram, a respeito da família de Deus, e houve uma pessoa que se levantou falando que eu estava falando uma heresia, mas eu creio que não foi heresia, porque realmente o Senhor ele nos vê como filho. Talvez essa pessoa vê o Senhor muito distante, como um Deus isolado lá no céu, que não tem relacionamento com seus filhos, mas o Senhor não é assim. Ele nos chama de servos, Ele nos chama de amigos, mas Ele também nos chama de filhos. Glória a Deus. Né? Então nós podemos ter realmente essa intimidade com o Senhor através do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Ele é onipresente, Ele está aqui em nosso meio. A palavra fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali Ele estaria. Então essa é a comunhão perfeita. Pai, Filho, Espírito Santo e a sua igreja. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Em João 17:21 diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o nome da nossa igreja é Igreja Bíblica Cristã. Então, de fato, nós precisamos ser uma igreja bíblica, uma igreja cristã, para que o mundo possa enxergar em nós e glorificar a Deus, e se achegar a Deus para essa família também. Se achegar a Deus, glorificar a Deus e enxergar que o Senhor existe, que ainda existe um povo que o busca em espírito e em verdade. Não queremos ser exclusivistas, né? Não podemos ser exclusivistas achando que esse ministério é o ministério, não. Porque existem muitas congregações, os remanescentes espalhados não só pelo Brasil, mas pelo mundo. Existem muitas congregações que realmente não se dobraram. Ali quando Elias estava num momento ali de isolamento, ele falou a Deus: Senhor, só restou eu, que não se dobrou a Baal. Mas o Senhor falou: não foi só você. Existem mais 7.000 que não se dobraram. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Então nós vemos a situação da igreja atual, a igreja moderna, que realmente tem
se apostatado da fé, mas existem aqueles que realmente têm buscado ao Senhor. E nós precisamos ser essa igreja. Então o Senhor falou comigo a respeito do discipulado, da importância do discipulado. Então essa unidade na igreja, ela só pode realmente funcionar de fato mesmo, porque nós não somos apenas um clube, nós não somos um clube aqui que se reúne de domingo para comer um lanchinho, né? Essa unidade, ela precisa haver um discipulado, relacionamento com o fundamento da palavra de Deus, né? Nós não somos só um clube que se reúne, mas nós temos o cabeça, que é o Senhor Jesus, que realmente traz essa unidade perfeita através da palavra. E se nós obedecermos a palavra, se nós obedecermos aquilo que o Senhor fala individualmente com cada um de nós, nós vamos realmente viver essa unidade, no perdão, né? Perdoando uns aos outros, suportando uns aos outros. E suporte não fala, nossa, que irmão chato, eu vou ter que aguentar esse irmão. Não é nesse sentido. Mas suportar é o quê? É no sentido de levantar, de dar suporte. Porque todos nós temos as nossas lutas, dificuldades. E é por isso que é importante o discipulado. Estarmos juntos ali, realmente um discipulando o outro. E isso não é somente os pastores, mas nós podemos também ajudando uns aos outros, né? Nós podemos estar fazendo parte do discipulado, se envolvendo. Então essa é a vontade do Senhor. Existem 3 tipos de pessoas dentro das igrejas. Gostaria que os irmãos abrissem agora, voltando um pouquinho de João 17 a João 6, 48. João 6, 48. João capítulo 6, no versículo 48. Nós vamos estar lendo do 48 até o 71. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ler? Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Todos acharam? Diz assim: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. A deserção de muitos discípulos. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes, isto escandalizai-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam,
e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Glória a Deus. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Glória a Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós 12, e um de vós é um diabo. Isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, existem 3 tipos de pessoas dentro da igreja: a grande multidão, os seguidores ocasionais e os discípulos. Se a gente ler todo esse contexto aqui, se a gente voltar um pouquinho, a gente vai perceber que antes que o Senhor deu essa palavra aqui, houve a multiplicação dos pães. Então o Senhor multiplicou os pães para a grande multidão. Então ali houve um momento que o Senhor, ele foi de uma margem para outra de barco, depois da multiplicação. E quando ele passou para o outro lado, as pessoas já estavam ali esperando o Senhor para receber o pão novamente. Então a grande multidão, ela só está interessada no pão. Essa grande multidão, ela só está interessada naquilo que o Senhor pode oferecer. Ela não quer buscar a face do Senhor, mas ela quer buscar aquilo que o Senhor pode proporcionar. Nós não temos visto isso nesses dias? Grandes multidões buscando as bênçãos, buscando prosperidade, buscando cura. Mas aí quando o Senhor vem repreender, como Ele repreendeu nessa palavra, muitos não querem mais. Então essa é a grande multidão. Mas o Senhor não quer que a gente seja uma grande multidão. O Senhor quer que a gente seja verdadeiros discípulos. Que aconteça o que acontecer, a gente estará firme com o Senhor. Amém. Pensando na eternidade. Mas existem também seguidores ocasionais. A gente pode falar a respeito de Judas. Judas, ele seguia o Senhor, ele andava ali como discípulo, ele participava de tudo ali junto com o Senhor, como um discípulo, mas ele não era discípulo. Porque, como a gente leu aqui no final, Judas está falando que ele era o diabo, né? Um de vós é o diabo. Judas, ele tinha a visão distorcida do Senhor. Ele achava que o Senhor era um revolucionário e que mais cedo ou mais tarde o Senhor ia sentar no trono ali. Então ele estava pensando a respeito de um reino físico. E ele estava, na verdade, com o coração ganancioso. Eu vou fazer parte, né, desse império com o Senhor. Né? Então o Judas é um exemplo de seguidor ocasional. Ele só vai seguir, ele vai até participar como um discípulo, mas não é discípulo. E tem os discípulos. Os discípulos são aqueles que são verdadeiros, que estão dispostos a ser repreendidos, que estão dispostos a passar o que passar com o Senhor. E a gente vê a história dos discípulos, que a maioria deles, o final deles foi um final trágico mesmo, de martírio pelo Senhor Jesus. Então o Senhor quer nos fazer discípulos. Aconteça o que acontecer, sejamos discípulos. Amém. E se nós temos esse coração, ainda há tempo. Se a gente tem o coração igual a grande multidão tem o coração de buscar as bênçãos, ainda é tempo de arrependimento. Ainda é tempo de arrependimento. O Senhor quer nos chamar para sermos discípulos do Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Então a gente vê aqui, se a gente estudar um pouco a palavra, a gente vai ver que o Senhor Jesus, ele gastava pouco tempo, ele investia pouco tempo com a grande multidão. Mas a maior parte do tempo, ele estava com os discípulos. No partir do pão, até mesmo na sua morada, ele
ele pousava à noite e era com os discípulos, né? E ali havia o discipulado. E o Senhor, ele discipulava os seus discípulos, não como se fosse uma sala de aula, mas através do exemplo dele. Que privilégio dos 12, né? O próprio Deus encarnado, andando como homem, né? É lindo, né? Imagina isso é tremendo. Comendo o pão junto ali na mesa, imagine. Isso é maravilhoso. Mas existia um que era diabo ainda, com tudo isso, misericórdia. Mas era para que se cumprisse a palavra. Então, o Senhor, ele valoriza muito os pequenos grupos, e nós somos um pequeno grupo. Glória. Né? Então, às vezes eu fico com medo do crescimento. Né? É claro que o Senhor, ele nos chama para isso mesmo, para evangelizar, para pregar o evangelho, para que haja o crescimento da igreja. Mas de que forma vamos crescer? É preciso a gente manter aquilo que a gente tem, buscando o arrependimento diário mesmo. Poucos ministérios têm esse comprometimento realmente. Mas que a gente venha orar pelos nossos irmãos que muitas vezes estão sendo enganados e estão se deixando enganar. Para que a igreja do Senhor receba realmente um avivamento, é preciso essa disposição, é preciso haver esse arrependimento. Então o Senhor, ele nos chama realmente para a intimidade. Para a intimidade, a compaixão e o discipulado na prática. Irmãos, não precisam abrir. Essa palavra está em Lucas 10:38. Se quiserem abrir, fica à vontade. Mas para a gente adiantar aqui, Lucas 10:38 diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos imaginar a cena ali. O Senhor, ele chegou a Betânia, a casa de Lázaro, Maria e Marta, os 3 irmãos que eram amigos dele. O Senhor chegou ali com os discípulos, eu não quero acrescentar a palavra, mas vamos supor que eles chegaram ali no momento do almoço e a Marta resolveu fazer uma feijoada. Senhor, eu vou fazer uma feijoada, eu vou mandar o Lázaro ali comprar as coisas para a feijoada. Qual foi a atitude de Maria? Maria, ela pegou e sentou aos pés do Senhor. Ela buscou ali a intimidade com o Senhor. Amém. Ela buscou ali os ensinamentos do Senhor. E a Marta achou ruim. Senhor, vai deixar a minha irmã ficar aí? A gente tem um monte de coisa aqui no almoço para preparar e o Senhor vai deixar ela aí? Repreendendo o Senhor, já pensou? E o Senhor falou: não, Marta, eu não vou tirar isso dela, porque ela escolheu a melhor parte. Então, irmãos, o Senhor falou muito comigo nessa questão, porque muitas vezes o nosso cotidiano, a nossa rotina, o sistema, ele nos impõe isso
para que a gente ande na correria, para que a gente avance na nossa vida profissional, financeira, faça uma faculdade, faça um mestrado e faz isso e faz aquilo, né? E cuida das crianças, e cuida da casa, e tem a igreja que fica por último. O Senhor falou: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Era necessário talvez o almoço, mas o Senhor ele não estava preocupado com o almoço. Ele estava preocupado em fazer a vontade do Pai. Glória. Porque certa vez o Senhor falou assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Amém. Glória. Então, quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, o Senhor ele nos alimenta e ele dá as necessidades físicas para a gente. Amém. Mas precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Colocar o reino de Deus. Mateus 6,33 vai falar: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém. Então nós precisamos ter realmente essa escala, né? A escala de valores, né? Que a irmã Nadine sempre passa para a gente. O Senhor é primeiro lugar. Porque Maria ali, sentada aos pés do Senhor, ela vai ter a direção do Senhor para agir, até mesmo em relação à comida, em relação ao almoço. O Senhor ia direcionar Maria, acho que está na hora, vamos, né? O Senhor mesmo ia direcionar, porque Ele é o Senhor, e Ele era o Senhor ali naquela situação. Ele estava ali na casa dos seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. Então qual que era a atitude realmente deles? De receber a visita do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Realmente se prostrar diante do Senhor e buscar o Senhor, sabendo que as demais coisas Ele acrescenta. Amém, irmãos? Então, irmãos, eu creio que na vida de uma igreja, algo muito importante que a gente não vê, dificilmente a gente vê, essa prática do discipulado. Então eu creio que cada um de nós, a gente precisa passar por 5 etapas como cristãos. A primeira etapa é quando a gente recebe o evangelismo. Quando somos do mundo, não somos cristãos ainda, alguém vem e traz o evangelismo para a gente e nos evangeliza. E ali as coisas básicas a respeito da fé, os fundamentos da fé que fala a respeito da cruz, salvação, vida nova em Cristo, novo nascimento, regeneração, todas essas coisas é preciso pregar no evangelismo, a respeito do batismo, né? E a gente não vê isso acontecendo nos ministérios, infelizmente. Depois que a pessoa recebe ao Senhor e passa pelo batismo, a pessoa ela vai entrar dentro da igreja e ela vai passar pela segunda etapa, que é o ensino, que é o que a gente está vivendo aqui num culto. O Senhor vem nos ensinar, né, na semana, a oração, o estudo da palavra. Então, esse é a segunda etapa, que é o ensino. E a terceira etapa é a exortação. Exortação, irmãos, muitos caem na exortação. Por ter, às vezes, um orgulho pessoal, a pessoa não, o coração da pessoa não se dispõe a ser exortada, a ser repreendida. E isso faz parte do crescimento. Então existem muitas pessoas dentro das congregações que não têm um coração disposto a receber a exortação. E muitas pessoas saem. Por isso nós vemos muito desigrejados. Também. Mas existem muitos desigrejados também porque não passaram pela primeira etapa e nem pela segunda etapa. Porque não passaram pelo evangelismo, foram atraídos pelo entretenimento, pelas luzes no culto, pelos shows gospels, e as pessoas começaram a aderir dentro da igreja, mas não passaram por esses processos.
evangelismo, ensino, exortação. Eu creio que a quarta etapa é a edificação. Quando a pessoa passou pela exortação e passa continuamente pela exortação, pela repreensão, ela conseguiu avançar como um cristão e ela vai passar por essa edificação dentro do ministério. Esse processo de edificação é quando a pessoa ela começa a trabalhar dentro da igreja. Ela começa a exercer funções dentro da igreja. Então, a edificação fala a respeito de construção. Então, o Senhor vai construindo o seu discípulo para a próxima etapa, que é o envio. Mateus 28, 19 diz: Ide, portanto, fazei discípulos entre todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós passamos por essa etapa: evangelismo, ensino, exortação, edificação e envio. Uma igreja saudável, ela precisa passar por isso. E depois do envio, ela vai continuar sendo discípulo, mas ela vai discipular também. E então ela vai evangelizar, ensinar, exortar, edificar e enviar novamente. É assim que a igreja cresce. Se não houver, se a gente quebrar todos esses princípios, essas etapas aqui, a igreja ela não vai crescer de uma forma saudável. E mais cedo ou mais tarde vai haver algum tipo de rompimento. Porque a gente vê tantos ministérios divididos, tantas igrejinhas e... É claro que o Senhor ele trabalha em pequenos grupos, mas eu estou falando a respeito de divisão. Estou falando a respeito de sair de algum ministério para fundar o seu próprio ministério e fazer a sua própria vontade, porque não concorda com a visão. Opa, se não concordou com a visão, talvez porque a visão é pessoal e não bíblica. Então, esses ministérios, infelizmente, começaram de forma errada. Nós temos o Senhor Jesus, que é o nosso cabeça, que é o cabeça da igreja, do corpo de Cristo. Amém. E é Ele que nos conduz, é Ele que nos direciona. Sem Ele, nós seríamos apenas um clube reunido para fazer um churrasco de final de semana, né? Mas o propósito do Senhor é realmente nos conduzir como igreja. Amém. Glória a Deus. Amém? Então, irmãos, a gente vê na palavra que o Senhor ele não fundou. A gente não vê na palavra o Senhor fundando uma escola. A gente não vê na palavra o Senhor preocupado em alugar um lugar de reunião. A gente não vê o Senhor realmente preocupado com as estruturas físicas. Mas a gente vê o Senhor de casa em casa, de vilarejo em vilarejo, com seus discípulos. E eles não levavam muita coisa. De casa em casa ele ia e faziam discípulos. Então a gente vê realmente o Senhor ele valorizava as pessoas. Ele chegava a conversar individualmente com as pessoas. E o Senhor ele nos mostra que devemos ser igreja dessa forma, no relacionamento. No relacionamento sincero entre os irmãos, no discipulado, na palavra. E dessa forma o Senhor ele vai acrescentar as vidas. Porque eu passei por alguns ministérios, o que eu fazia e o que eu vejo que os irmãos fazem é: vamos aderir pessoas, vamos fazer de tudo para aderir pessoas. Mas isso não é discipulado. E a gente vê um crescimento muito grande muitas vezes das igrejas. Mas em algum momento despenca o crescimento.
Ah, mas aí é culpa dele, não quer servir a Deus, tá bom, vamos atrás de outros. Será se essa é a vontade do Senhor? Desprezar as almas? Então isso é uma numerolatria. Você valorizar os números. Nossa, a congregação está gigante, está crescendo. A palavra fala que o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. O Senhor. Mas o Senhor nos chama, irmãos, realmente, para evangelizar, para ensinar e sermos ensinados, para repreender e sermos repreendidos, e para sermos edificados, para que Ele possa nos enviar lá fora onde o mundo está perdido. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, na vigília, ali eu cheguei em casa depois da vigília, e a gente foi logo dormir, tava com sono. E eu dormi das 8 às 2 da manhã. Quando foi 2 da manhã, o Senhor me despertou em uma visão. E na visão eu vi as pessoas enfileiradas assim, em fileiras. E passavam umas pelas outras, sem se olhar, sem se falar. Umas pelas outras. Eu falei, Senhor, o que significa isso? Então o Senhor ele me fez lembrar ali do momento que a gente estava arrumando as cadeiras ali na vigília. A gente arrumando as cadeiras de uma forma distante. Né? O Senhor ele me fez lembrar essa situação. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar? O Senhor falou, assim está a minha igreja. Uma igreja programada, uma igreja que vive de eventos. E eu não estou falando da nossa congregação só. Mas eu falo na igreja no geral. E a vigília foi bênção, ali os batismos, foi algo realmente lindo que o Senhor fez. Então o Senhor ele falou nesse sentido. A igreja ela está vivendo uma superficialidade mesmo. Não há relacionamento saudável, não há intimidade comigo, com o Espírito Santo, não há fervor, há muita frieza dentro da minha igreja. Mas se o Senhor ele nos traz essa palavra, é porque Ele nos ama. É porque Ele quer nos mover para que a gente possa realmente buscar esse fervor espiritual. E muitas vezes a gente deixa o Espírito Santo de lado e a gente começa a fazer as coisas como se fosse algo programado e tem que ser dessa forma, e tem que ser... Mas o Senhor ele não trabalha dessa forma. É mesmo o exemplo ali de Maria e Marta. O que Maria fez? Ela foi aos pés do Senhor. Receber a direção do Senhor. Para que o Senhor faça da forma que Ele quer fazer. Para que o Espírito Santo ele tenha liberdade de agir conforme Ele quer agir. Amém, irmãos? Então o Senhor ele trouxe primeiramente, e houve realmente uma conexão, até conversei com o pastor Mateus, a respeito da palavra que ele falou, que eu pregaria, de João 17. E o Espírito Santo ele tinha falado comigo a respeito da unidade mesmo. E houve essa confirmação. Então nesses dias o Senhor trouxe realmente essa palavra a respeito do discipulado. Nós precisamos viver isso como congregação. Que haja esse discipulado realmente, que nós possamos buscar isso do Senhor para que a gente possa avançar como igreja. Para que a gente não venha avançar como muitas congregações fazem, aderindo pessoas. Vamos pôr aqui um jogo de luzes aqui, vamos pôr um filme aqui, e vamos chamar os jovens, né? Vamos pôr aquela música bem agitada. Então esse é o padrão do mundo, mas o padrão do Senhor é diferente. E a gente precisa buscar isso do Senhor. A gente precisa buscar isso continuamente. Irmãos, discipulado
discipulado não é legalismo religioso. Não é um monte de regra, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você faz isso, você faz aquilo. O Senhor, Ele trabalha na intimidade, porque precisamos ter o Espírito Santo, primeiramente, para que haja essa comunhão, para que haja o discipulado, para que haja unidade, precisamos do Espírito Santo. Porque a vida cristã não é religião. As religiões, todas elas vão ensinar, ó, para você se achegar a Deus, você precisa cumprir isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, dessa forma, de outra forma. Mas quando nós temos o Espírito Santo dentro da congregação nos guiando, nós temos intimidade com Ele. E aí Ele nos direciona conforme a vontade dEle. Então, irmãos, legalismo religioso não é discipulado. Então nós precisamos nos atentar a isso. Eu gostaria de dar um testemunho a respeito da visita do pastor Mateus e a pastora Nadime, que se encaixa muito, e o Espírito Santo ele é maravilhoso mesmo, porque o pastor Mateus trouxe essa direção do Espírito a respeito de João 17, que a gente leu e fala de unidade do princípio ao fim. E depois eles foram nos visitar ali em casa, eu e a Solange. E ali nós assentamos na mesa e oramos. E nós precisávamos ali receber uma exortação, né? E glória a Deus que o Senhor nos deu o coração disposto a ser exortado, porque a gente tem que ter essa consciência que a exortação é para o nosso crescimento espiritual. E esse é o modelo de discipulado mesmo. É ali no sentar na mesa, ali, né? Para a gente receber uma direção a respeito de coisas que o Senhor tem a respeito da nossa família, a respeito da nossa vida profissional, a respeito do nosso tempo, a respeito dos propósitos do Senhor para as nossas vidas. E para a gente, muitas vezes, como cristãos, a gente fica rodando em círculos e não avança naquilo que o Senhor tem para a gente, porque a gente não tem esse coração disposto primeiramente, a pedir ajuda, porque às vezes nós buscamos o isolamento por orgulho, por pensar assim, o que os irmãos vão pensar de mim? O que os irmãos vão pensar a respeito do nosso casamento? O que os irmãos vão pensar isso? O que os irmãos vão pensar aquilo? E aí a gente não avança espiritualmente, por causa do orgulho. E o discipulado é importante, nós precisarmos abrir nosso coração uns aos outros, para que o Espírito Santo venha mover. E esse testemunho que eu quero dizer, nós tivemos alguns outros pastores, e algumas vezes eles foram em casa também. Mas o que eu percebi, pelo menos em um desses pastores, eles não estavam preocupados com os nossos problemas. Naquela época a gente estava passando por algumas questões de problemas financeiros, mas eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados se a gente ia continuar no ministério. Então, o que eu quero dizer é que o que eu percebi, que os pastores foram lá, mas estavam preocupados com a gente. Como ovelhas, eles estavam preocupados com a gente. Né? E eu quero dizer que durante esse tempo todo, depois dessa visita, a gente avançou muito, a gente teve um entendimento a respeito do nosso chamado, a respeito daquilo que o Senhor tem para a gente, e nós estamos avançando pouquinho a pouquinho em relação à criação dos nossos filhos. Nós precisamos mudar muitas coisas na questão profissional, financeira,
eu creio que o Senhor está trabalhando e o Senhor já mostrou uma decisão que precisamos tomar, mas também não vamos atropelar as coisas. E o Senhor está conduzindo, realmente. E é esse testemunho que eu quero contar. Irmãos, estejam com corações abertos para os pastores, para os outros irmãos. É claro que a gente não vai ficar expondo a nossa vida para todo mundo, né? Mas em algumas situações nós precisamos buscar ajuda para que a gente mesmo seja beneficiado, para que o corpo de Cristo venha avançar e o corpo de Cristo é abençoado. Amém? Amém. Crianças? Amém. Glória a Deus. E inclusive também ali na vigília eu percebi a respeito do discipulado nas crianças também. A começar do Israel, a começar da Laís, né? A começar de nós como pais que temos a responsabilidade por eles. Mas o que eu percebi, novas crianças estão se achegando. E as crianças que já fazem parte da congregação precisam ser os primeiros a dar o bom exemplo de comportamento. Claro que nós temos os pequenininhos, né? E é um processo, né, de amadurecimento. Mas a reverência ao culto é algo muito importante. No momento que o pastor ali está falando da palavra, ali aconteceu na vigília, é o próprio Deus que está usando o pastor. E o entendimento, amém, Laís? Amém? Presta atenção. O entendimento pode virar uma rotina na vida de vocês, crianças. E nas nossas também. Porque às vezes a gente está ali escrevendo uma frase e às vezes a gente pensa que já está cumprindo o seu papel. Porque o seu papel na liturgia do culto já está sendo cumprido ali. Mas o Senhor, Ele quer de fato que nós temos reverência a Ele. Porque no momento do louvor, no momento da palavra, no momento da pregação, se nós não estivermos prestando atenção de fato, e não é prestar atenção para escrever algo, é prestar atenção para que Deus fale algo com todos nós. Então, dessa forma, vocês começaram na congregação, os maiores, o Vini também. Então vocês vão receber muitos coleguinhas aqui na congregação. Mas é igual eu estava falando, aqui não é um clubinho, viu, Israel? Aqui não é um clubinho, não. Aqui precisamos ter reverência ao Senhor. Porque tem momento de brincar, tem momento de se alimentar, mas tem momento de se alimentar da palavra. Amém. E o Senhor, Ele vai estar falando conosco desde que a gente tenha reverência a Ele. No momento do louvor, no momento da palavra, da pregação. E quando as outras crianças virem e ver o comportamento diferenciado de vocês, sabe o que vai acontecer? Elas vão fazer a mesma coisa. E sabe o que vai acontecer mais? Elas vão buscar o Senhor Jesus. E sabe o que vai acontecer mais? Elas vão receber a Cristo Jesus e vão morar por toda a eternidade no céu. Glória a Deus. Agora, se as crianças que vêm de fora, vocês ali na vigília conversando a respeito, nossa, vai ter a piscina e a gente vai lá e vai dar um mergulho e vai ser... Na hora da palavra, vocês vão inflamar os coleguinhas que estão do lado e eles não vão ouvir a palavra que traz salvação e vida eterna. Vocês entendem a responsabilidade de cada um de nós? Não só nós adultos, mas vocês crianças também? Então nós precisamos ter essa consciência. A igreja não é um clube. A igreja tem um Senhor. E Ele está olhando cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos,
Estou avançado aqui. Para a gente finalizar, antes eu vou falar a respeito de Hebreus 10, 25. A palavra de Deus fala: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Ainda mais quando sabemos que o dia do Senhor se aproxima. Irmãos, vale a pena. Vale a pena o discipulado, vale a pena estarmos aqui, vale a pena estarmos juntos. Estamos aprendendo dia após dia do Senhor, estamos recebendo dia após dia do Senhor.